Vrinde namaste Karanarvindam. Vrinde namaste. Vrinde namaste Karanarvindam. Vrinde namaste Karanarvindam. Radha Arvinda Smarami Radha Madhuram Vadami Radham Karunavaradram Tato Mamasti Gatina Pati. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Shri Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sapasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offered my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauranga Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas, and presented all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Pravishtam Vishnupad, Stottarashata, Srimad Bhaktivedanta, Srila Vamana Goswami Maharaj, e Nitya Pravishtam Vishnupad, Stottarashata, Srimad Bhaktivedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj. E ao mesmo tempo gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya Pravishtam Vishnupad, Stottarashata, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Rakshadara Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e minhas reverências a vocês, meus convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje. So by the countless mercy of Guru Gauranga, Nityananda Prabhu, and Sarva Vishnu Pradata, Giriraj Govardhan, and Sarva Vigna Vinasa Nishinhadev, we also assembled here in Gauravani Gauriya to celebrate Gurudev appearance and disappearance. Então, pela misericórdia sem causa de Gauranga e de Nityananda Prabhu, e também pela misericórdia sem causa de Sarva Vishnu Pradata, ou seja, aquele que concede todos os desejos, Giriraj Govardhan, e também pela misericórdia de Nishinhadeva, que acaba com todos os obstáculos. A gente está aqui hoje para começar esse festival de comemoração do aparecimento do desaparecimento dos nossos amados Gurudevas. So just I want to few words. Today is first day, all you are very tired, and coming far place also, traveling, long journey. Então vou falar hoje poucas palavras, porque eu sei que vocês todos devem estar muito cansados, porque vocês vieram de muito longe, né, para chegar aqui, tiveram que viajar muitas horas e tal. Estão cansados.
Mangalinai Prabhu and Malini Devi very nicely expressed their heart. O Mangalanilai Prabhu e a Malini Devi e Didi, eles expressaram muito bem, né, seus corações, abriram seus corações. So in this way, I want to speak few words also this way. E eu quero falar também algumas poucas palavras assim também. Our aim and object, how to give pleasure to Guru Padma, Guru Seva. Nossa única meta e objetivo é satisfazer nosso mestre espiritual, servir ao Guru. Guru Sususwa Bhakta Sarva Labhinecha Sangena Sadhana Isara Aradhanecha. And Srimad Bhagavatam, 7th canto, Prahlad Maharaj, he told his friends. Na verdade, esse verso é do Srimad Bhagavatam. Prahlada Maharaj, no 7º canto, falou esse verso para os seus amigos. Guru Sususa Bhakta, by the rendering service of Guru, then we will attain our highest perfection goal. Então, pelo serviço ao Guru, a gente pode alcançar a meta da perfeição suprema. And Sangena Sadhana, and how to serve Gurudev with sadhu sangas. E como que também a gente pode servir o Guru, né? Estando na companhia do sadhu sangha. And in this way we serve our Istadeva, Então, worship with deity. assim a gente pode servir a nossa deidade adorável, Istadeva. Because in this verse, Prahlad Maharaj, he gives intents how to serve our Ishtadev under the guidance of Sadhu and Guru. Nesse verso, Prahlada Maharaj, ele dá ênfase, ele explica claramente como que a gente deve servir a deidade adorável sob a orientação do sadhu, do mestre espiritual. But in this verse, Srila Prahlad Maharaj is saying Guru Sususha. First you serve Gurudev, then you serve Ishtadev, devoted Radha and Krishna. E esse verso explica claramente, né? Ele diz Guru Shushaya, ou seja, primeiro a gente tem que servir Guru Deva, depois a gente vai poder servir Radha e Krishna. If Guru will please, then automatically Krishna will please. Porque se o Guru está satisfeito, automaticamente Krishna também vai ficar satisfeito. Jasya prasadat bhagavat prasadu jasya prasadan gadikutayopi dhyan subhantas jasastri sandam vande Guru Sri Charanarvindam. Vishwanath Chakravarti Pad in Guruvashtak, this verse explains. If you receive the mercy of Guru, then automatically we will receive the mercy of Krishna. Então, Vishwanatha Chakravarti Pada, ele explica nesse verso, né, que se a gente recebe a misericórdia do Guru, automaticamente a gente recebe a misericórdia de Krishna. Without this mercy of Guru, any method, we cannot attain our highest perfection. Sem a misericórdia do Guru, não tem nenhuma forma da gente poder alcançar a nossa perfeição suprema. So Guru Seva, what will serve Gurudev? Então, Guru Seva, né? Mas quem vai poder servir a Gurudeva de fato? And one who knows the heart of Guru, then he can properly serve to Guru. Então, a pessoa que conhece o coração do Guru vai poder servir ao Guru de forma adequada. Right? So for this regard, Gurudev explained that there are many types of the servitors of Guru Seva. Então, o Gurudeva diz que existem muitos tipos de servos do Guru, Guru Seva. One is called so-called servitor of the Guru. Então, um é tipo assim, um assim chamado servo, como um servo fajuto. Some tamasic Guru Sevak, Rajasic Guru Sevak, Sattik Guru Sevak, then Nirgun Guru Sevak. In this way, there are many categories, the servitors of Guru. Então, existem também outras categorias de servos do Guru. Tem o Tamasik Guru Seva, ou seja, o servo do Guru no modo da ignorância. Tem o Rajasik Guru Seva, o servo do Guru no modo da paixão. Satik Guru Seva, o servo do Guru no modo da bondade. Nirgun Guru Seva, o servo do Guru que está além desses modos da natureza material. Vários tipos. Ashuddha Guru Sevak, Também tem one completely, unconditionally surrendered to the spirit of Guru and serve his Guru with his body, mind and speech. That is called highest type of Guru Sevak.
Então existe esse Shuddha Guru Sevak, que é aquela pessoa que está além de tudo isso e vai servir ao Guru completamente com corpo, mente, palavras. Esse é o tipo de servo mais elevado. And just to give an example, Gurudev told Ekalabha. Maybe you heard the name of Ekalabha. Então, Gurudeva deu um exemplo de Ekalavya. Ekalavya, vocês talvez já tenham ouvido falar nele, no Ekalavya? Mundane people, they are thinking Ekalabha is the best servitor of Guru Seva. As pessoas mundanas, geralmente elas acham que o Ekalavya, ele é o melhor servo que pode existir de um Guru. Because Ekalabha, he cut his thumb and offered to his Guru Dronacharya. Porque Ekalavya, ele cortou fora, né, o polegar dele para oferecer ao Guru dele, Dronacharya. But Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he told, actually Ekalabha is not Guru Seva. Mas Bhaktisiddhanta Prabhupada disse que, na verdade, Ekalavya, ele não é de verdade um Guru Seva, que é um servo do Guru. He is completely absorbed in tamasic mood of ignorance. Na verdade, ele é totalmente absorto do modo da ignorância, tamasik, tamasa. So Bhaktisiddhanta Prabhupada, he told this story about Ekalabha. Então, Bhaktisiddhanta Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, ele vai explicar sobre Ekalavya, a história de Ekalavya. Ekalabha, he was the son of Hiranyadhana. Ekalavya, ele era o filho de Hiranyadhana. Once he came to Dronacharya to learn the archery. E uma vez, Ekalavya, ele veio até Dronacharya para poder aprender sobre o conhecimento do arco e flecha, da arqueria. Dronacharya Guru, he knows Ekalabha completely ignored mood of ignorant tamasic. Então, o Guru, né, Dronacharya, ele conhecia, ele sabia que, na verdade, que Ekalavya estava cheio de humor da ignorância, tamasika. Dronacharya, he realized, if I give my archery, Dhanush Vidya, to Ekalabha, he will be misused and disturbed to everybody. Então, Ekalavya, ele sabia o seguinte, Dronacharya sabia. Dronacharya sabia que se ele ensinasse para o Ekalavya todo o conhecimento do arco e da flecha, arqueria que chama, né, como atirar e tal, Ekalavya ia fazer um mau uso desse conhecimento. Because the tamasic people will get some power, they will misuse the power. As pessoas que estão no modo da ignorância, se elas obtêm algum tipo de poder, elas vão acabar fazendo um mau uso desse poder que elas obtêm. And he will be the cause of the destroy the society. Isso acaba gerando uma destruição na sociedade. So for this regard, Dronacharya refused to him. Ekalabha, I cannot give lesson about archery to you. Então assim, Dronacharya, ele negou, né, ensinar esse conhecimento da arco, da flecha, da arqueria para Ekalavya. Ele disse assim, Ekalavya, eu não vou poder te ensinar nada desse conhecimento. Then Ekalabha, he entered in the deep forest and also made one statue of Dronacharya. E aí Ekalavya, ele foi para a floresta e lá ele fez uma estátua de Dronacharya. And he practiced himself archery. E aí lá na floresta, Ekalavya sozinho ele começou a praticar a arco e flecha, a arqueria. In this way, few years passed. E aí passaram-se alguns anos. One day, Arjun and Yudhishthira, Arjun, Nakul, Sahadev, and also Dronacharya entered in the forest. Suddenly, Arjun, he saw one dog was first barking. Então, um dia que aconteceu, um dia entraram na floresta Arjuna, Yudhishthira, Bhim, Arjun, Nakul, Sahadev e também o Guru, Dronacharya, todos eles entraram na floresta e viram que tinha um cachorro latindo muito. Then, after a few minutes, Arjun, he noticed some arrows and stuck the what is called jaws of that dog, but dog is not barking and still no blood not coming, nothing. E aí, de repente, eles repararam que uma flecha entrou assim bem na boca, assim na mandíbula do cachorro, de uma forma que fazia com que o cachorro não latisse mais,
Mas ao mesmo tempo não sangrava também. Então tinha uma flecha, tipo, bem presa, prendendo a mandíbula do cão. Then Arjuna, he became very surprised. Aí Arjuna ficou muito surpreso com aquilo. Then Arjuna very quickly he came to Dhanacharya Gurudev. I saw one dog. First he was barking, and then stopped, and also some arrows on his jaw's mouth, and no blood, nothing coming. E aí, Arjuna falou, Gurudev, eu vi um cachorro primeiro, ele tava latindo, mas agora tem tipo uma flecha segurando a mandíbula dele, que faz com que ele não consiga latir mais, mas ao mesmo tempo não tá sangrando nada, mesmo com essa flecha na boca dele. I did not learn these types of archery to. E aí Arjuna falou, nossa, esse tipo de conhecimento, né, da arqueria, de atirar flechas dessa forma, nem eu sei, nem eu aprendi esse tipo de conhecimento. Arjuna falou pro seu guru. Dhanacharya asked to them, Pandavas, search, this dog is coming, where this dog is coming from? E aí Dronacharya falou pra eles, então vai lá procurar pra ver de onde que veio esse cachorro. That time Pandavas, they searched in the forest and came one place. Dhanacharya's murti and statue is there. E aí os Pandavas foram procurar na floresta e acharam lá um local que tinha uma estátua do Dronacharya lá. And one young boy, he was practicing this archery. E tinha um rapaz assim, né, um jovem, praticando essa arqueria, né, atirando flechas, etc. Then Arjuna, he informed to Dhanacharya. Aí Arjuna, ele falou para Dronacharya. Then Dhanacharya came in that place. Aí Dronacharya foi lá naquele local. Then Dhanacharya asked that the boy, young boy, who was practicing this archery. Aí Dronacharya perguntou para aquele rapaz, né, que estava praticando toda a arqueria, tirando flechas. Then that young boy, he completely lay down, let his feet up, Dhanacharya. Aí aquele rapaz, ele se prostrou aos pés de lótus de Dronacharya. Then Dhanacharya asked, what is your name? Dronacharya perguntou, qual é o seu nome? Who are you? Quem é você? And that young boy, he told, I am your disciple, my name is Ekala. E aí aquele rapaz falou, eu sou seu discípulo, meu nome é Ekalábhya. And my father name is Hiranyadhana. O nome do meu pai é Hiranyadhana. And once I also came in front of you, and I pray to you, I want to learn archery, but you deny me. E eu já tinha vindo até o senhor antes, né? Eu tinha pedido para você me ensinar conhecimento da flecha, da arquearia, mas você tinha negado me ensinar esse tipo de conhecimento. And then Dhanacharya asked, you shooted this dog in the mouth with the arrows? Aí Dronacharya perguntou, foi você que atirou uma flecha na boca daquele cachorro? That time Eklavya told, yes, I did this. Aí Ekalábhya disse, sim, fui eu que fiz isso. How did you learn this archery? Ué, mas como é que você aprendeu esse conhecimento? That time Eklavya, he told, I also made your vigraha. Then in front of you, this vigraha, I am practicing. Then by your mercy, I learned this archery. Aí Ekalábhya disse, eu fiz uma deidade, uma estátua, uma forma sua, e fiquei praticando arco e flecha em frente a essa deidade sua, e assim eu aprendi. So I am your disciple, you are my guru. Pela sua misericórdia eu pude aprender. Então, você é meu guru e eu sou seu discípulo. And then Dhanacharya told, okay, good, nice. Aí Dronacharya falou, tá bom então, legal, hein? So you are my disciple, so give some dakshin donation. Se você é meu discípulo, então me dá uma doação. Disciple give donation, no guru give donation to guru. Guru give donation to disciple, disciple give donation to guru. Então, porque é o discípulo que tem que dar doação pro guru ou o guru dá doação pro discípulo? What do you want? O que você acha? O que você Disciple quer? have to give donation to. Então é o discípulo que deve dar uma doação ao guru. Né? So in this way, Dhanacharya told, very nice, you are my disciple. So give some dakshin. Então Dronacharya disse, tá bom, então se você é meu discípulo, você tem que dar uma dakshina, né, uma doação para mim. Then Eklavya told Gurudev, what do you want? I want to give to you. If you want my life, I will also give to you. Aí Ekalábhya falou, Gurudeva, o que o senhor quiser eu vou te dar. Se você quiser até mesmo a minha própria vida, eu vou dar para você. Then Dhanacharya told, okay,
you give your thumb. Aí a Drona... Right? This thumb also give. Left? Left thumb. E aí Dronacharya falou, tá bom, eu quero que você me dê o seu polegar esquerdo. Da sua mão esquerda. That time, look, Ekalabha, without hesitation, just cut his thumb with the sword and offer to lotus feet of Dronacharya. E sem nem mesmo pensar duas vezes, Ekalavya pegou e cortou fora o seu próprio polegar e deu para Dronacharya, aos pés de Dronacharya. In this contest, some mundane people are thinking, oh, he is the best Guru Sevak. Então, vendo essa situação, muitas pessoas mundanas pensam, ele com certeza é o melhor servo do Guru. But Bhaktivedanta Prabhupada explained, no, he is not perfect Guru Sevak. Mas Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada explica, não, ele não é o melhor Guru Sevaka, não. Why? Por quê? Because Dronacharya, he knows, and though he learned all this archery and just made my murti, but he will be the cause of destroy the whole society. Dronacharya sabia, apesar dele ter dito que ele aprendeu, né, todo o conhecimento da arquearia, né, de atirar flechas e tal, por causa de mim, por causa da minha misericórdia, da minha deidade, etc., da minha estátua, na verdade, todo esse conhecimento que ele aprendeu, ele vai usar de forma muito ruim para, na verdade, destruir a sociedade. Another thing, Dronacharya is completely, that is called, what did he say? Tamasic. E Ekalavya, ele está totalmente no modo da ignorância. Ele é um tamasik, uma pessoa no modo da ignorância. Ignorance, tamasic. Ele está totalmente no modo da ignorância. And another thing, Ekalavya always envious with Arjuna. E tem outro ponto também, é que Ekalavya, ele tem sempre muita inveja de Arjuna. Arjuna is the disciples of Krishna. E Arjuna, né, Arjuna, ele é um discípulo de Krishna. In Bhagavad Gita, Krishna Arjuna says, Karpanna dosa aphrita sabhava prichami. I completely surrender to you, lotus feet. Sisasti aham sadhi tang man prapanna. Srimad Bhagavad Gita, Krishna says this. Arjuna told to Krishna, now I am your disciple. I am completely surrender to you. E na verdade, então, Ekalavya, ele era muito invejoso de Arjuna, mas Arjuna, ele na verdade era o discípulo de Krishna. Por como na Bhagavad Gita, Arjuna fala para Krishna, Krishna, eu me rendo completamente a você, eu sou o seu discípulo. And Sissaste aham sadhi tang mang prapanna. I am your disciple. Whatever you give chastisement, I will follow your instruction. Ele diz, eu sou seu discípulo e qualquer instrução que você me dê, eu vou seguir. Arjuna falou para Krishna. And Arjuna also, the pure devotee of Lord, Shuddha Bhakta. E Arjuna, ele é também um devoto puro do Senhor, ele é um Shuddha Bhakta. And Ekalavya is completely opposite. Já Ekalavya, ele é totalmente contrário. Totalmente contrário a So for Arjuna. this regard, Dronacharya, he took his thumb. He cannot what is called? Shoot the arrows. E por isso então que Dronacharya pediu logo o polegar dele, para ele não conseguir atirar flechas, porque precisava do polegar para isso. So for this regard, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he explained, though Ekalavya, he gave donation to his guru, but he is not pure devotee. Então, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada explica que apesar de Ekalavya ter dado uma doação para o Guru, ele não é um verdadeiro Guru Sevaka, um verdadeiro servo do Guru. Then coming another Guru Sevak, Rajasic Guru Sevak, that is called Karna. Já o exemplo de Rajasika Guru Sevaka, ou seja, um servo do Guru no modo da paixão, quem é? É Karna. Always he is very
egoistic person. Karna, ele era sempre assim, muito arrogante, muito egoísta. And mood of, what is it called? Rajasic. Sempre no modo da paixão. So, also, Karna, he also to against to Arjuna. Karna, ele também era muito contrário a Arjuna, muito rival de Arjuna. So Karna he came to Dronacharya Então Karna, ele veio até Dronacharya to learn archery. para poder também aprender o conhecimento da arco da flecha, arquearia. Dronacharya refused to him. Mas Dronacharya também se negou a ensinar esse conhecimento para Karna. Because Dronacharya asked, Karna, tell me which dynasty, what is your identification? Porque Dronacharya perguntou para Karna, Karna, qual é a sua dinastia, quem é a sua família, de onde você é? Then Karna he told, my dynasty is called Sutaputra. E aí Karna falou, a minha dinastia, eu sou filho de um cocheiro que conduz uma carruagem. Those who are driving the chariot. So I am coming this line. Então ele falou, eu sou um Sutaputra, ou seja, eu sou filho de um Suta, uma pessoa que é um cocheiro, uma pessoa que conduz uma carruagem. Minha família é assim, minha dinastia é aí. But though you know, Karna he the son of Kunti. Yeah, but Karna, that time he did not know. He the son of Kunti. Então vocês sabem que na verdade Karna, ele era filho de Kunti, mas nesse momento ele não sabia ainda que ele era filho dela. So Karna he gave his identification. Then Dronacharya he told, I am the guru of Yudhishthira, Kaurav and Pandavas, so I cannot give lesson to you. Dronacharya falou, olha, então eu não vou poder ensinar para vocês conhecimento porque eu sou o guru dos Kauravas e dos Panditas, sou o guru da família real, não posso te ensinar para você. Then Karna is thinking, I have to learn the highest archery from Guru. Mas Karna pensou, mas eu preciso aprender, né, o conhecimento supremo de arquearia de um guru muito elevado. So Karna he came to what is his name? Parashuram. Então, With the incarnation of Lord. Então Karna, ele veio até Parashuram para poder aprender. E quem era Parashuram? Uma encarnação do Senhor Supremo. Then Parashuram asked to Karna, what is your identification? E aí Parashuram perguntou para Karna, né? Perguntou assim, quem é você? Quem é você? Then Karna he told, I born in Brahman family, I am Brahman boy. E aí Karna, ele disse para Parashuram, eu nasci numa família de Brahmanas. Because Parashuram, that time he took vow, and I will not give any archery to Kshatriya, Vaishya or Shudra, only give Brahman. Porque o que acontece? Parashuram, ele tinha feito uma promessa naquele momento, ele tinha prometido que só ia dar conhecimentos. Because that time, most of the Kshatriyas, they are very, what is called? Pasanda. Pasanda means very cruel and disturb the society, killed the people. Então, Parashuram, ele tinha feito essa promessa que ele só ia ensinar conhecimentos bélicos para pessoas brahmanas. Ele não ia ensinar mais nem para Kshatriya, nem Vaishya, nem Shudra. Por quê? Porque naquela época os Kshatras, eles eram muito pashandas, significam pessoas que, na verdade, são muito cruéis, que acabam perturbando a sociedade. For this regard, Parashuram 21 times, he also killed all the Kshatriyas. Foi por isso que 21 vezes Parashuram matou todos os Kshatriyas. So for this Parashuram, he took vow, I will not give any my lesson to Kshatriya. Por isso, então, que Parashuram fez essa promessa, um voto. Eu não ensino mais conhecimento bélico para nenhum Kshatriya. So Karna, he told, I am Brahman boy. Então, aí por isso que Karna falou para ele, ó, eu sou, na verdade, filho de um Brahmana. Then Parashuram told, okay, I will give lesson to archery. Aí foi onde Parashuram concordou e falou, tá bom, vou ensinar o conhecimento da arquearia para você. In this way, few years, Karna, he learned all the archery from Parashuram. E por alguns anos, então, Karna aprendeu todo esse conhecimento bélico da arco da flecha de Parashuram. Just last day, farewell day, and say farewell. Yeah. And that time, Karna and Parashuram, they are walking in one forest.
Então tinha chegado o último dia da temporada de ensino, né, de Karna ali com Parashurama, era o dia da despedida. E aí eles estavam juntos, Karna e Parashurama, caminhando numa floresta, último dia. Then Parashuram he told Karna, today I am very tired, I want to take rest. E I want aí to sleep. Parashurama falou pra Karna, hoje agora eu quero dar uma descansada, tô cansado, quero dormir um pouco. That time Karna told Gurudev, you can also lay down on my lap and sleep. E aí Karna falou, Gurudeva, então apoia sua cabeça no meu colo e pode dormir um pouquinho aqui. Then Karna was sitting and his lap, Parashuram also put his head and lay down and sleep. Então Parashurama ele foi e apoiou a cabeça no colo de Karna para descansar. Then Parashuram was completely at deep sleep. E aí Parashurama ficou dormindo de forma muito profunda. And in the meantime, one kind of insects, very poisonous insect, that is Vajrakit. E aí nesse momento veio um inseto assim muito venenoso, um bicho venenoso, um inseto, chama Vajrakit. Cut his thigh Começou and making the hole. Esse inseto começou a picar a coxa do Karna, fazendo tipo um buraco assim na coxa dele. So much blood coming and so much poison, but still Karna tolerate. Começou a sangrar muito, sangrava, mas mesmo assim Karna aguentava aquela dor. And blood coming and touch the head of Parashuram. Então aquele bicho estava perfurando a coxa de Karna, picando, e estava jogando um veneno ali, estava doendo muito e sangrando muito. Mas Karna aguentou a dor, e aquele sangue começou a escorrer, e o sangue começou a encostar na cabeça do Guru Parashurama, que estava apoiado na coxa de Karna, dormindo. Then Parashuram picked up and touched his head, so much blood coming. E aí Parashurama acordou assim, tocou na cabeça dele e sentiu aquele sangue ali escorrido. Then Parashuram asked Karna, why this blood is coming and completely my head wet? E aí Parashurama falou assim, Karna, de onde vem todo esse sangue aqui? Minha cabeça está encharcada de sangue, que é isso? Then Karna told Gurudev, he was laying down on my lap, even on Vajrakit, very poisonous insects, and made hole my thigh, for this blood is coming. E aí Karna falou, Gurudeva, que o senhor estava dormindo apoiado na minha coxa, aí veio esse inseto, esse inseto chamado Vajrakit, ele veio e começou a picar minha coxa, fazer um buraco, jogar um veneno, e começou a sangrar, foi isso. Then Parashuram asked Karna, honestly tell to me, are you Brahman boy? Foi onde Parashurama perguntou assim, Karna, fala a verdade, Tell me! Fala pra mim, você é realmente um Brahmana? Brahman have no this type of toleration. Porque um Brahmana não ia conseguir aguentar toda essa dor. And cannot tolerate these things. Um Brahmana não ia conseguir aguentar toda essa dor. You must be Kshatriya, son of Kshatriya. Com certeza você é um filho de um Kshatriya, de um guerreiro. Even Brahman, Vaishya, Sudra, they cannot tolerate these things. You must Kshatriya, son. Um Brahmana, Vaishya, um Brahmana, Vaishya, Shudra, não ia aguentar esse tipo de dor. Se você está aguentando toda essa dor, você deve ser com certeza o filho de um guerreiro, de um Kshatriya. You told me you are Brahman boy. Stupid nonsense. Você falou que você era um filho de um Brahmana? Stupid nonsense. You are not a Brahman boy. Seu idiota sem noção, você não é um filho de um Brahmana. And Brahman can tolerate this thing. Um Brahmana não aguentaria isso. Tell me honestly. Fala a verdade. That time Karna told Gurudev, actually I don't know my caste race. Foi onde Karna falou, Gurudeva, sabe, na verdade eu nem sei qual é a minha casta, a minha raça de verdade. I don't know who gave me birth, who is my real mother or who is my real father. Eu não sei quem me deu a luz, que pessoa me deu a luz. Eu não sei quem são os meus pais biológicos de verdade. But I heard that what is called? Who drive the chariot? Charioteer. Charioteer. She also nourished me
And so far everybody called me Radhe. A única coisa que eu sei é que a esposa de um cocheiro, né, a pessoa que conduz uma carruagem, ela me encontrou e ela cuidou de mim. Por isso que todo mundo me chama de Radhe. I don't know I am Kshatriya, Brahmana or Shudra. Eu nem sei se eu sou Kshatriya, Brahmana, Shudra, eu não sei. Then Parsuram told Karna, you must Kshatriya son of Kshatriya. Otherwise, how possible to tolerate this? E aí foi onde Parashurama falou pra ele, cara, né, com certeza você é um filho de um Kshatriya, de um guerreiro, senão você nunca ia aguentar toda essa dor. I gave all my Vidya, knowledge to you. Eu dei, But I took vow, this knowledge, archery, I will not give to Kshatriya. But you told you are Brahman boy. You cheat me. eu dei pra você todo o conhecimento bélico que eu tinha, todo esse conhecimento da arquearia, mas eu tinha prometido que eu não ia dar pra nenhum filho de Kshatriya, pra nenhum Kshatriya, nenhum guerreiro. Então, mas você mentiu pra mim dizendo que era um Brahmana, você me enganou. I have to give the curse to you. Então eu vou ter que amaldiçoar você. And when the wheels of chariot will start, then you will forget all my knowledge which I gave to you. Quando as rodas da carruagem começarem a rodar, você vai esquecer todo o conhecimento que eu te dei. And in this way, Parsuram, he left and he told, this is the cause of your death also. Então, e essa vai ser a causa da sua morte. Quando você precisar, você vai se esquecer. So now coming this way, though Karna, he served his Guru Parsuram, but he completed this, called his Rajasik Seva. Então, apesar de Karna ter servido o Guru dessa forma, na verdade ele é um Tamasik Guru Seva, um servo no modo... Desculpa, ele é um Rajasik Guru Seva, é um servo no modo da paixão. This is not the... Also Gurudev explained, he is not perfect Guru Seva. Because he also always against Arjuna. Então ele é um servo no modo da paixão, Rajasik Guru Seva, Karna. E Gurudev explica que ele não é um servo do Guru perfeito, porque ele tem sempre essa inveja, sempre raiva, sempre contrário a Arjuna, que é um devoto do Senhor. So his name also out of list of Guru Seva. Então o nome de Karna também é riscado da lista de quem é um servo do Guru. Ekalabha also out of Guru Seva. Now Karna also out of the list of Guru Seva. Not perfect. Então, tanto Ekalavya, ele é riscado dessa lista de quem é realmente um Guru Seva, com servo do Guru. Karna também é riscado da lista, lá fora da lista, por quê? Porque eles não são servos do Guru de verdade. Now coming Perfeitos, não são. Sattvic Guru Seva. Agora, quem é um servo do Guru no modo da bondade? Sattvic Guru Sevaka. Who is Sattvic Guru Seva? Quem é? Fala. Bhishma Pitama. Então a resposta é Bhishma Pitamaha. This is a very interesting story. Though Bhishma Dev is among the seven, what is called? Sapta. What is called? But still he is acting this role, he is not perfect Guru Sevak. Então, apesar de Bhishma, among the 12 Mahajan name Bhishma. Então, apesar de Bhishma ser um dos 12 Mahajanas, né, uma personalidade muito exaltada, ele faz o papel de um servo do Guru também. A gente vê que ele mostra também isso. Time is over, no? What time we finish? Que horas tem que acabar? Oi, Vasanti. Pardon? No, what time finish? 7h20. We started like as 8. Until 8 p.m. 8. So now coming to this, okay, just I speak these things. Bhishma Pitamaha is called also Sattvic Guru Seva. He is not also perfect in the list of Guru Seva.
Então, Bhishma Pitamaha ele também é um servo do Guru, mas não é perfeito. Ele está no modo da bondade. Rohit Mukta Mahapurush, this is true, among of the 12 Mahajana. Sambhu, Narada, Sambhu, Kumaro, Kapilamanu, Prahladu, Janaka, Bhishma. Bali, Vyasaki, Bayam. And Jab Maharaj ji told, we are 12 Mahajana, Dadas Mahajana. So Bhishma Dev, he is also among of the 12 Mahajana. But here in this contest, also he is not the perfect Guru Sevak, Satyik Guru Sevak, his name is. Então, na verdade, o que acontece? Bhishma Pitamaha, ele é uma alma liberada, Mukta Mahapurush, né, uma grande personalidade transcendental, um dos 12 Mahajanas, das 12 grandes personalidades muito poderosas. Mas ele, fazendo um papel aqui de um Guru Sevaka, na verdade ele está mostrando que ele, nessa análise, ele não é um servo do Guru perfeito, não é, porque ele está no modo da bondade, um Sattvic Guru Sevaka. Why not? Maybe your question will come. Mas aí você pode perguntar, por que ele não é um servo perfeito? Bhishmadev, he also did not follow the instruction of his Guru, Parashurama. Por quê? Porque Bhishma Deva, ele também não seguiu as ordens do Guru dele, que era Parashurama, o Guru dele. Guru Sevak means his word. He had to completely, absolutely surrender to the spirit of Guru. And what Gurudev will say, he had to follow. Porque um servo perfeito do Guru é o seguinte, é o que quer que o Guru te diga, você tem que fazer total o que o Guru te falou, se rendendo completamente. Guru Mukhapadu Vakka Chittite Koriya Ikka Arna Koriya Mani Asa. What Gurudev says, you have to follow. But Bhishma Pitamaha, he did not follow the instruction of his Guru, Parashurama. Então, um servo do Guru tem que seguir tudo que o Guru diz, tudo. Já Bhishma Pitamaha não seguiu as ordens do seu Guru Parashurama. Very nice, beautiful story coming again. Essa história Mahabharata. tem outra história muito bonita sobre isso, é do Mahabharata. Bhishma Pitamaha, he kidnapped the 3 young girls and princess of King Kasiraj Naresh. Então, o que acontece? Tem a história... Amba, Ambika and Ambalika. Então, Bhishma Pitamaha, ele raptou, ele se raptou as 3 filhas do rei de Kashi, que chamavam-se Amba, Ambika e Ambalika. That time Bhishma Pitamaha, he was very powerful person. E Bhishma Pitamaha, ele era muito poderoso. So in the ceremony of Swayamvar Sabha of King Kasi Naresh and his 3 daughters, princesses. Então, chegou o dia de uma cerimônia em que as 3 filhas do rei de Kashi iriam escolher seus noivos. That time Bhishma Pitamaha, he came and he also challenged to all the prince and also king. E aí Bhishma Pitamaha apareceu nessa cerimônia, da escolha do noivo e desafiou tanto o rei de Kashi quanto todos os príncipes que estavam ali presentes. Because in the Dwapar Yugas, this type of the tradition, Kshatriya, they have to show their, what is called? The archery Vidya, Yuddha Vidya. They can also choose or marry with the princess. Na verdade, em Dwapara Yuga tinha essa tradição que quando tinha uma cerimônia da mulher escolher o noivo, todos aqueles pretendentes, eles tinham que demonstrar seus conhecimentos da arquearia e diferentes conhecimentos para poderem provar que eles eram capazes, competentes o suficiente para se casar com a noiva. In the assembly house of King Kasiraj, and he had 3 princes, very beautiful, Amba, Ambika and Ambalika. Então, lá na corte do rei de Kashi, havia suas 3 filhas, que eram mulheres muito lindas. O nome delas eram Amba, Ambika e Ambalika. Then Bhishma Pitamaha, he arrived in that assembly house of the marriage ceremony, Swayamvar Sabha. E aí, Bhishma Pitamaha chegou lá nessa cerimônia, Swayamvar Sabha, que era aquela assembleia onde seria escolhido o noivo, os noivos dessas filhas. Bhishma Pitamaha challenged all the kings and princes. And now I am taking, I kidnap the 3 princes. Who can challenge with me to fight? Come.
Bhishma desafiou todo mundo ali, falou assim, eu vou levar essas 3 princesas sozinho, eu vou levar as 3. Quem é páreo para mim que tente me impedir? And that time all the king and prince they also afraid. No one can fight against Bhishma Pitamaha because Bhishma Pitamaha already got one benediction. What is called? Ichhamittu Varana. And no one can kill to him. Todos os príncipes e os reis ali, eles todos ficaram com medo. Ninguém queria tentar, né, lutar contra Bhishma para ver se ganhava dele, porque todo mundo viu que ele era muito poderoso, inclusive sabiam que ele tinha essa bênção que chama-se Ichhamritu Varana, que é uma bênção que ele só morria quando ele queria, quando ele quisesse. And he got many kinds of mystic power in Acharya Yuddhaveda. Bhishma também, nesse conhecimento bélico, ele conhecia muito, assim, ele tinha poderes místicos. So in the assembly house, all the kings and princes, they also afraid. No one come in front of Bhishma Pitamaha. Então todos os reis e príncipes presentes ali na cerimônia da escolha do noivo ficaram com muito medo e ninguém quis tentar, né, rivalizar contra Bhishma. Okay. Then Bhishma Pitamaha kidnapped the 3 princesses, Ambika, Ambalika, Amba, Ambika, Ambalika. E aí Bhishma levou as 3 princesas, tanto Amba, quanto Ambika, quanto Ambalika. Okay. And he put them in their own chariot and returned back to Hastinapur. E ele foi, colocou-os em sua carruagem e as levou de volta para Hastinapur. Okay. Then Bhishma Pitamaha told to them, 3 princes, you have to marry with, what is it? Vichitra Virya. E aí Bhishma falou para as 3 esposas, as 3 princesas, perdão. Vocês agora têm que se casar com meu irmão. Vocês vão ter que se casar com Vichitra Virya. But the 2 princes, they also married with Vichitra Virya. Então, e aí 2 delas se casaram com Vichitra Virya. But what is his name? Amba, she does not want to marry with Israel. She told, you kidnapped to us, so you have to marry. Mas Amba, ela falou assim, olha, ela não queria se casar com Vichitra Virya. Ela falou assim, você que raptou a gente, então você que tem que casar. But Bhishma Pitamaha told, I cannot marry because I already took vow. The whole life I should be brahmachari. Você que tem que se casar comigo, não me botar para casar com outra pessoa. Mas Bhishma Pitamaha falou, olha, não vou poder me casar com você, porque eu já fiz uma promessa que eu ia ser brahmachari, celibatário, para minha vida inteira. Then she told, if you want to become brahmachari, why did you kidnap to me? Us? Então, aí ela falou assim, ó, se você querer ser um brahmachari, um celibatário, por que você não raptou, então? I want to marry with Sisupa. What is his name? One prince. Salo. Porque ela, na verdade, ela estava antes já querendo se casar, essa Amba, ela já estava querendo se casar com um outro príncipe, que era o príncipe Salya, o nome dele. Then he said, okay, I return to you. You can go back to Salu. Maybe Salu will marry with you. E aí Bhishma falou, tá bom, então você queria se casar com o Salya já antes, então eu vou te enviar para ele, quem sabe ele não casa com você, então. Salu, he told, no, I can't marry with you. Because already, Bhishma Pitamaha kidnapped you. E aí Salya, esse outro príncipe, falou assim, não, eu não te aceito mais não. Falou pra Amba, não, porque você já foi raptada por Bhishma, então agora eu não quero você. So Amba, she became very angry. I am not as like football. And kick this side and play this side. E aí Amba ficou muito brava, falou assim, por que você está me tratando como uma bola de futebol, que chuta pra cá, chuta pra lá? Eu não sou bola de futebol, não. You will destroy my whole life. Você agora acabou com a minha vida. You have to marry with me. Então ela falou pra Bhishma, é você então que tem que se casar comigo. Bhishma Pitamaha, I can't marry with you because I already took vow, I become brahmachari, celebrate my life. E aí Bhishma Pitamaha falou, olha, mas eu não vou poder me casar com você porque eu já fiz a promessa de que eu ia ser celibatária a minha vida inteira. Then Ambasi also told his guru, Bhishma Pitamaha's guru, Parashuram. E aí Amba foi reclamar com o guru de Bhishma Pitamaha, que era quem? Parashuram. And Parashuram told your disciple, completely destroy my life. What will do now? Então Amba foi falar com Parashuram e falou assim, ó, o seu discípulo, Bhishma, né, ele acabou com a minha vida. O que eu posso fazer? And she was crying on the lotus feet of Parashuram.
que eu faço agora? Então ela foi assim, chorando, Then- aos pés de Parashuram pedindo Parsuram ajuda. heart melted. E aí o coração de Parashuram se derreteu. Then Parsuram, he came to Bhishma Pitamaha. Aí foi onde Parashuram veio até Bhishma Pitamaha. Hey Bhishma, you have to marry with Amba, because you kidnapped her. E aí Parashuram falou para Bhishma, Bhishma, você vai ter que se casar com Amba, afinal foi você que a sequestrou. That time Bhishma Pitamaha told already took vow, I will have to be and brahmachari, I cannot marry. E aí Bhishma falou assim, olha, não vai dar não, porque eu já fiz a promessa de que eu ia ser celibatário, não vou poder me casar não. Then Guru Parsuram, he become very angry. If you not marry, why did you kidnap him? Huh? E aí Parashuram ficou muito bravo, falou assim, olha, se você não ia casar com ela, por que você raptou ela então em primeiro lugar? That time Bhishma Pitamaha told, I kidnapped for my brother. E aí Bhishma falou, não, é que eu tinha sequestrado as princesas para levar para o meu irmão. And then Parsuram told, this is not the business. And take money to someone did this. Huh? You kidnap, you have to marry. E aí Parashuram falou assim, você acha que um comércio é você pega a mercadoria, dá para outra pessoa? Não. Você que você raptou as princesas, você que tem que se casar com elas. You follow my instruction. Siga as minhas instruções. That time Bhishma Pitamaha told Gurudev, I cannot follow your instruction, I cannot marry. Aí Bhishma falou, Gurudeva, não vou poder seguir suas instruções, não vou poder me casar. Then Parsuram, you don't want to marry with her, you also fight with me. I kill you or you kill me. Aí Parashuram falou, então você vai ter que lutar comigo. Ou você morre ou eu morro. Fight with me. And Ou eu te mato ou você me mata. Lute comigo. Bhishma Pitamaha and Parsuram, Guru and disciple, you are fighting to each other. E aí Bhishma Pitamaha e seu guru Parashuram começaram a travar uma luta entre si. Then finally, Parsuram, he tired and he left the battlefield. E aí finalmente Parashuram ficou cansado de lutar contra Bhishma e acabou abandonando o campo de batalha. Because Bhishma Pitamaha, he knows this is the desire of Krishna, what happened. Mas na verdade Bhishma Pitamaha sabia que tudo isso estava acontecendo por desejo de Krishna. Que isso estava já para acontecer. So now Amba, she's thinking, okay, this life, you also destroy my whole life. I have to take revenge anyway, and I will be the cause of your death, because you took this vow, you took this benediction, Ichchamitva. Okay, I will be the cause of your death. Então Amba pensou assim, então você acabou com a minha vida, então eu vou ser a causa da sua morte. Então você tem essa bênção que você só morre quando quer, mas eu vou ser a causa da sua morte. So she did hard austerities. Then next birth she also was born in the form of Sikhanda. Então Amba fez austeridades muito severas e na vida seguinte ela nasceu como Shikandi. You know this Leela also is coming on this Mahabharatam, when Arjuna Bhishma Pitamaha are fighting very seriously. Then Sikhandi, she came that she was half man and half woman. Então vocês conhecem a história depois do Mahabharata, né, ligada a Shikandi, que é o seguinte, estava tendo uma batalha, muito violenta entre Arjuna e Bhishma Pitamaha. E aí Shikandi, ela veio na carruagem de Arjuna e ficou ali também. Na verdade, ela era meio homem, meio mulher. Ela era tipo um transgênero. So now coming in this way, actually why I am saying this story. Bhishma Pitamaha, he also served his guru, but he did not follow the instruction of guru. For this regard, he is not perfect servitor Guru Seva. Sattvic Guru Seva also saying this. Então, Bhishma Pitamaha, eu conto essa história porque Bhishma Pitamaha ele serviu o seu guru, mas ele não seguiu as instruções do seu guru. Então ele não é um servo do guru perfeito, ele vem na categoria de Sattvic Guru Seva, como servo do guru no modo da bondade. Now who is the perfect Guru Seva, Nirguna Guru Seva? Mas quem é o Nirguna Guru Seva, como servo do guru, além dos modos da natureza material? One completely, absolutely surrendered to the spirit of Guru. A pessoa totalmente rendida. And serve and fulfill the desires of Guru. He is called
perfect, a perfect Guru Seva. Uma pessoa totalmente rendida aos pés de lótus do Guru e que serve ao Guru. Essa pessoa é um Guru Sevak. Verdadeiro. Ishar Puripad. Então um exemplo de alguém assim é Ishvara Puripada. Madhavendra Puripad, 2 disciples. Então olha só, Madhavendra Puripada tinha 2 discípulos. Though many disciples, but just mention 2 disciples. One day I told this Katha. Então, Madhavendra Puripada, ele tinha 2 discípulos. Um era Ishvara Puripada e outro era Ramachandra Puri. Ramchandra Puri. Né? Um era Ishvara Puripada e outro era Ramachandra Puri. No outro dia eu contei essa história. But Ramchandra Puri, he did not realize the heart of Madhavendra Puripad. Mas Ramachandra Puri, ele não tinha essa realização do coração do seu Guru, Madhavendra Puripada. Ele não conhecia o coração do Guru. And he also criticized his Guru, Madhavendra Puripad. E então também ele não conhecia realmente o coração do Guru. Generally, disciple does not criticize his Guru. Very rare. Então, Ramachandra Puri, ele também criticava o seu próprio Guru. Na verdade, é muito raro o discípulo criticar o Guru. For this regard, 10 offenses of the Harinam, Dasavidha Namaprad. First Namaprad, Satang Ninda. Then you have to consider 10 offenses of Harinam. First, Satang Ninda. Never you criticize any sadhu. Second, never you think Krishnanam equal Sivanam. Krishnanam is unique and non-particular. Or third Namaprad, that is called Guru Abhaggan, dishonor to Gurudev. Por isso que quando a gente vê as ofensas ao santo nome, né, a primeira ofensa é Satang Ninda. Nunca devemos criticar nenhum santo. Segunda, você nunca deve pensar que o nome de Shiva se iguala ao nome de Krishna. O nome de Krishna é único e inigualável. E terceira ofensa ao santo nome é Guru Abhagya, é você desonrar o mestre espiritual. So why the third stage of Guru Abhagga? Why not first Guru Ninda, Guru Abhagga? Então por que... Because generally disciple does not criticize Guru. But Kali Yuga is possible. Impossible. Por que então vem como terceira ofensa ao santo nome você desonrar o Guru? Por que a desonra ao Guru não está na primeira ofensa, né, ao santo nome? Porque na verdade, geralmente o discípulo não vai criticar o próprio Guru. Mas em Kali Yuga até isso é possível, né? Em Kali Yuga tudo que é impossível vira possível. Our Shastra says, Guru Nindukar Mukh Kabhu na hariva. One who criticizes my Guru, any method, you should not see his face again. E as escrituras dizem, né, que a gente nunca nem deve olhar no rosto de alguém que critica o nosso Guru. Ajata hoy Guru Ninda tathana jaiva. Guru Nindukar Mukh Kabhu na hariva. In our Shastra very clearly explained. One who criticizes my Guru, I will not go that place. E também as escrituras explicam claramente que a gente nunca nem deve ir no local onde Guru é criticado. Otherwise you lose everything. And next birth you will become ferocious animals. I like tiger, snake. Senão você perde tudo e na vida seguinte você vai nascer como um animal feroz, como um tigre ou cobra. Be very careful. Então muito cuidado. From Diksha, the Guru, never criticize the Guru. Então se você recebeu Diksha de um Guru, você nunca deve criticá-lo. Or one who criticizes the Guru, very far from him. It is stupid because he is completely offenders. Guru Nindakar Kabhu Nahai Gati. One who criticizes the Guru, there is no destination. He is only one destination. What is that? Hell. Go to the hell. Narak Gati. Então você deve ficar muito longe de alguém que ofende o Guru, porque essa pessoa é um ofensor muito grande. Essa pessoa que critica o Guru, ele é um grande ofensor e só tem um destino para uma pessoa que critica o Guru. Apenas um destino qual? Inferno. So for this regard, Ramchandra Puri, he told Madhavendra Gurudev, why you are crying? Então Ramachandra Puri falou para o Guru dele, ó Guru, Deva, por que você fica chorando? You are Brahma. And why one Brahma and another crying for another Brahma? Você é Brahma, você também é Deus. Por que Deus é Brahma chorando por Brahma? Por que você está chorando? Then Madhavendra Puripal told, stupid nonsense, get out here. If I see your face again, I will go hell. तुम्हारे देखिले अमार हवे अधोगति. Madhavendra told, I am feeling separation from Krishna. Same mood of Srimati Radhika. Oi dino dayadro nato, mathura nato kada avalokasi. Or you are saying I am Brahma. How possible Jeev will become Brahma?
E aí foi onde Madhavendra Puripada falou assim: seu idiota, sai daqui, eu rejeito você, nunca mais quero ver você. Só de olhar na sua cara eu vou pro inferno. Eu tô aqui chorando pelos humores elevados de Srimati Radhika, quando ela sentia saudade de Krishna, quando ele foi embora de Vrindavana. E você tá falando isso como se falando que eu sou Brahma, que eu sou Deus? Que isso? And Bhaktisiddhanta Prabhupada in this purport explained there are many kinds of offenders, aparadhi, but topmost aparadhi is a very regraded aparadhi. There is one who thinks I am Brahma. He is called aparadhi. E aí, nesse contexto, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada diz que a pessoa ofensora mais degradada que existe, o ofensor mais degradado, é aquela pessoa que ela se considera ser Deus. Ela acha que ela é Brahma, que ela é Deus. Que ela é Deus, então isso é o ofensor mais degradado que existe. Mahaprabhu himself told, Kasite padai beta Prakasananda. And padai Vedanta, but Shastra Artha nahi jane. Mahaprabhu told in Kasi, Prakasananda, he knows all Tattva Siddhanta, but he is thinking, I am Brahma. I will give heavy punishment to him. That means one who thinks I am Brahma, this is called the aparadh, offenses. Então Mahaprabhu disse, lá em Kashi, né, tem essa pessoa, Prakashananda Saraswati, ele sabe todas as escrituras, mas ele acha que ele é Brahma, ele acha que ele também é Deus. Na verdade, eu preciso puni-lo muito, porque quem se considera Deus, né, Brahma, acha que você é Deus, que todos são Deus, isso é uma grande ofensa. Então Mahaprabhu pensou, preciso puni-lo. So for this regard, Madhavendra Puripad, he rejects to Ramchandra Puri. Então foi por isso também Because he criticized the Guru. Dessa forma, Madhavendra Puripada rejeitou Ramachandra Puri, seu discípulo. Por quê? Porque Ramachandra Puri criticava o próprio Guru. Maybe you understand, oh, he is saying this, why? But yes, this is the topmost serious Guru aparadh. Or one who criticizes the Guru, so what kinds of hell you will go? Who can explain? Então, mas por que ele rejeitou o próprio discípulo, Ramachandra Puri? Porque essa é uma grande ofensa, né? Você criticar o Guru. E imagina qual o destino de uma pessoa que critica o Guru. Para que tipo de inferno essa pessoa não vai? So, one who criticizes the Guru should not see his face again. This one. And if you see his face again, you have to go in the Ganges and with his cloth you take bath. Então você nunca deve olhar na cara de alguém que critica o seu Guru. E se você acabar olhando na cara dessa pessoa, você tem que ir no Rio Ganges tomar banho de roupa e tudo, imediatamente. I cannot go Ganges, no problem. You take the water and sprinkle your body. Ganges, Jomuna, Chaiva, Godavari, Saraswati, Mas você pode falar assim, mas eu não consigo ir no Ganges. Então você pega um pouco de água, joga em cima da sua cabeça, cantando assim, Ganges, Jamuna, Chaivana, invocando os rios sagrados e joga na sua cabeça. That's the in this way. Never see. Those are offenders of Guru, criticize to Vaishnava, Guru Vaishnava. Então as escrituras dizem, nunca olhe, nunca veja, nunca olhe para alguém que critica Guru e Vaishnavas. Or another hand, Guru Sevak, who is Guru Sevak? Ishwar Puripad. Por outro lado, quem é um Guru Sevaka de verdade? Um verdadeiro servo do Guru, Ishvara Puripada. Ishwar Puripad, he serves his Guru Madhavendra Prabhu, his body, mind and speech also. Então, Ishvara Puripada, ele serve seu Guru Madhavendra Puripada com corpo, mente e palavras. For this regard, Madhavendra Puripad, he gave his treasure of heart to Ishwar Puripad. Então foi por isso que Madhavendra Puripada deu toda a riqueza do seu coração para Ishvara Puripada. Then Ishwar Puripad, he gave these valuable things to his disciple Chaitanya Mahaprabhu. E aí foi onde Ishvara Puripada deu também toda essa riqueza para o seu discípulo, Chaitanya Mahaprabhu. Then Chaitanya Mahaprabhu gave this highest prem in the heart of Rupa Goswami Pad, Raghunath Das Goswami Pad, Jiva Goswami Pad. And in this way, Narottam Samananda Srinivas, in our Guru Parampara, this highest prem is coming. E aí foi onde Mahaprabhu depois deu essa riqueza para Rupa Goswami Pada, Raghunatha Das Goswami Pada, Jiva Goswami Pada. Depois Narottama, Mananda Srinivasa, essa riqueza desse prema vem no nosso Guru Parampara. So that means, in this way, Gurudev also explained how we serve to Guru, fulfill the desires of Guru. That again also explain the two kinds of Guru Seva. Então assim Gurudev explica como servir o Guru.
Como satisfazer o Guru, né? Existem dois tipos de serviço ao Guru, Guru Seva. One is called Bapu Seva, and is called Vani Seva. Então, um é Vapu Seva e outro é Vani Seva. Bapu Seva means physical service to Gurudev, washing his cloth, and cook for him, and massage his body. This is called Bapu Seva. Vapu Seva, serviço físico, é você servir, né, fisicamente Gurudeva. Por exemplo, cozinhar para ele, lavar as roupas dele, massagear Gurudeva. Our Vani Seva, preach his message, his Harikatha all over the world. That is called Brihat Mridanga Seva. Já Vani Seva, né, é o serviço de você pregar essa mensagem no mundo inteiro, a mensagem do Guru no mundo inteiro. Isso chama-se Brihat Mridanga Seva. This is very important. Bhaktisiddhanta Prabhupada in this article explained. Brihat Mridanga Seva. And printing books, Gurudev Katha, and to what is called transcribe, and different language spread. And as like Bhaktivedanta Swami Maharaj, he also preach all over the world and spread the message of his Guru Bhaktisiddhanta Prabhupada, all our previous acharya's vichar conception. Então, você espalhar esse Harikatha, essa concepção de todos os acharyas, né, na forma de livros, impressão de livros e publicação, e espalhar essa mensagem. Por exemplo, o Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele imprimiu, né, vários livros, espalhou essa mensagem no mundo inteiro, seguindo a missão de seu Guru, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. So that means I am not saying don't serve to Gurudev physically. This is not saying this way. But when you compare and what is called Bapu Seva and Vani Seva, then Vani Seva is the best Seva of Srila Gurudev. Não estou dizendo que é para vocês não servirem o Guru fisicamente, não. Mas se você for comparar e analisar, você vê que o serviço, espalhando a mensagem do Guru, esse é o serviço mais elevado do que servir fisicamente. If you develop your spiritual life, you need three things also. Na verdade, para você desenvolver sua vida espiritual, três coisas são importantes. São necessárias. Quais? What are the three things? Fala. And many times I told you. Eu acabei de falar lá em Pinda, o que foi que eu falei? First you take shelter, lotus feet bona fide Guru, who gives the perfect instruction and all our Guru Parampara. Então, primeiro você tem que se abrigar num Guru fidedigno, né, que ele vai dar as instruções perfeitas, de acordo com toda a linhagem do Guru Parampara. As like Sarup Damodar, Raya Ramananda, they serve to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Por exemplo, Swarupa Damodara, Raya Ramananda, eles serviram ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Rupa Goswami Pad, Sanatana Goswami Pad, all they serve to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Rupa Goswami, Sanatana Goswami Pada, todos eles serviram ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. So need is what? One bona fide Guru who gives the perfect direction how to attain my goal. Então é necessário um Guru fidedigno que vai dar instruções perfeitas de como podemos alcançar a nossa meta. And second need Grantha and books. Then you can distribute the message that this. Então, That is segunda called coisa, Brihat Mridanga Seva. segunda coisa necessária são os livros, né, para que a gente possa espalhar a mensagem. Isso é Brihat Mridanga Seva. You can also give class Harikatha. Nowadays there are many kinds of facility to serve to Guru. Por exemplo, dando aulas, né, falando Harikatha. Hoje em dia tem muitas facilidades, né? Então a gente pode servir ao Guru facilmente dessa forma. But first you listen from Guru, then you will speak. Or you did not listen, then what will speak? Just your imaginary mind come and speaking. No. Mas primeiro você tem que ouvir o Harikatha do Guru para depois você poder também falar, né? Tipo, dar palestras. Senão você vai estar falando só o quê? Coisas imaginárias que vêm na sua mente? Não. Now you go to the internet, many Mayavadis Guru speaking and listen and speak. Ou então você That vai... is not Guru Seva. Stupid nonsense. Ou então você vai na internet, ouve de vários gurus mayavadis que tem na internet, aí depois você vai dar palestra também na internet, mas isso não é serviço de verdade ao Guru. Isso é uma coisa muito estúpida. And you have to listen Harikatha from the lotus lips of Gurudev. Você tem que ouvir o Harikatha dos lábios de lótus de Gurudeva. And for this regard, our devotees, devotees, they also have. And audio seva, this and Gurudev, all lecture, they also published and everybody can listen
Again they also and preach. Então, por isso que os devotos fazem tanto serviço nessa questão do acervo das aulas de Gurudeva, como o áudio Seva e outras coisas, para disponibilizar as aulas de Gurudeva para todo mundo poder ouvir e depois também poder pregar. This is very important. You have to listen Gurudev Harikatha. Então, isso é muito importante. Vocês devem ouvir o Harikatha de Gurudeva. Just I told this katha. You can find out this katha. Gurudev Chaitanya Charitamrita. And Gurudev gave example this also. Então, todo esse... Gurudev gave the class this katha. Antaya Udriya Bala Haridas Varjo Jad Rama Krishna Charana Sparsa Pramoda Manang Tanati Sahagopaganai Paniya Sujavasa Kandara Kandamahura Srimati Rani. In this context, Gurudev very nicely and elaborately explained about Guru Seva. Por exemplo, essa aula que eu estou dando hoje, falando para vocês sobre os tipos de Guru Sevaka, na verdade, está exatamente citado no Chaitanya Charitamrita de Gurudeva, né? E no Chaitanya Charitamrita de Gurudeva tem lá essa aula que Gurudeva deu, na verdade, sobre esse verso, sobre Giriraj Maharaj, Hantayam Madhira Bala, esse verso que Shrimati glorifica Giriraj. Em comentário a esse verso, Gurudeva explicou sobre esses tipos de Guru Sevakas. So Guru Seva is very important. But what kinds of Guru Seva? This is the highest Guru Seva. As like Parjiganatham Das Thakur, he also quoted this word. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jano Bhutale Sayam Rupa Kadamajjam Dadati Sapadamitikam. Então, por isso, mas então, ser um servo do Guru, mas como, né? Na verdade, então, por isso, Narottam Das Thakur, ele fala esse verso em oração a Rupa Goswami, ele que foi capaz de satisfazer todos os desejos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. In the same way, you have to learn this. How Gurudev, Narayana Goswami, Vamana Goswami Maharaj, they fulfill the desire of their Guru. Então, dessa forma, a gente também vê como o nosso Gurudeva, Srila Narayana Goswami Maharaj, Srila Vamana Goswami Maharaj, eles também puderam satisfazer o desejo do coração do Guru deles. Because we are very close to, what is called? Centennial 2021. One day I told, this year is very super auspicious year, 2021. And so, Gurudev Vyasa Puja, Gurudev Hari Katha, should be preached all over the world. Então, esse ano é muito sagrado, muito auspicioso. 2021, a gente está comemorando o centenário, a gente está bem chegando na data do centenário de Srila Gurudeva, então a gente deve publicar, espalhar as mensagens de Gurudeva, Harikatha de Gurudeva, pregar isso no mundo inteiro. This is our highest Guru Seva and Guru Parampara Katha, how to preach. Então, pregar esse Harikatha de Gurudeva e do Guru Parampara é o melhor serviço ao Guru. Jai Shri Gurudev ki Jai Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Jai Gurudeva Jaya Gurudeva. Three things I told. One is called bona fide Guru who will give the perfect direction, instruction. Second, Grantha Prakashan. Third, ashram, one place, all together sit to understand? And very nice, you take Mahaprasad also. Is it true or not? No. Mahaprasad you can take under any tree, mango trees, any trees. Under the any trees you can take Mahaprasad. But you have to all sitting together need one also place. Understand? Need, that is called need one temple, mandir. Então, eu estava falando das três coisas importantes para a gente desenvolver nossa vida espiritual. Primeiro, a gente tem que se abrigar nos pés de lotos do Guru fidedigno, né? E fazer tudo sobre as orientações perfeitas dele. Segunda coisa muito importante e necessária é a impressão de livros, publicação de materiais literários, né? De acordo com a mensagem do nosso Guru Parampara.
Terceiro, é necessário um ashrama, um templo, né, para a gente se reunir e ouvir Harikata juntos embaixo do mesmo teto. Na verdade, porque para ouvir Harikata é necessário assim, um teto, né, um local físico, um ashrama, um templo. E para tomar praçada. Na verdade, uma praçada não, necessariamente. Praçada vocês podem tomar embaixo de qualquer árvore, senta embaixo de uma mangueira e toma praçada. Mas para ouvir Harikata se reunir, cantar os santos nomes juntos, é importante ter um local, um templo. Yeah. Now, very critical time is going on whole world. That is called Mahamari. Mahamari means pandemic. Então agora está tendo um momento muito crítico no mundo inteiro, né? Que é essa grande pandemia. So everybody have to follow the COVID-19 rules. Todo mundo tem que seguir as regras, deve seguir as regras da Covid-19. No any consideration. Everybody have to follow the COVID-19 rules. And Bhajan sadhana. Sem exceções, todos devem seguir as regras da Covid-19 e fazer bhajana e sadhana. Understand? So as soon as possible, take, I don't know how they arrange the prasad. They give prasad or give as like some Palo temple they will give. And you take the prasad, and that prasad you can take in your house. As soon as possible, leave this place. Because what do I know? Every year we also very nicely, you are as like guest and very nicely distribute the prasad. But this time is according to the rules, and you have to return back your own home, and your home can go and take prasad there. And here is not gossiping or not anything. And follow the what is the month and also the following sanitary. You have to follow these things. Então eu sei que esse ano é atípico, é um ano diferente. Geralmente vocês sabem, né? Todo o evento nosso aqui, né? Tem no final sempre a distribuição da Mahaprasada, todo mundo, né? Vocês são os convidados e a gente serve com muito carinho e tudo mais. Mas esse ano, por causa da pandemia, eu peço, né, que na verdade, assim que terminar a aula, todos vocês, por favor, saiam bem rápido, né? Não fica de conversa, assim, muito, né? Tenta ir embora bem rápido para suas casas. Vai ser distribuído a marmita, né, que é a praçada empacotadinha. Aí vocês levam para casa e tomem praçada lá, tá? Por favor. Então isso é muito importante esse ano. Oi? Então, sim, para não ficar de conversa, né, de fofoca, de conversa no final, para ir logo embora. E também todos devem seguir a regra, né, de, por exemplo, de usar máscara, né, e também de usar álcool em gel, limpar tudo assim, as mãos, etc. Then every day I will be here 7 days. So here there also. Hey, announce the program. Por favor, anuncie o programa. Then only one class will be there. Every time also given 3-4 times, but this time will give only one. 4 to our program will be 4 to 8. And 4 o'clock you have to start to kirtan. 4 to 5 kirtan and 5:30 arati. And then Harikatha and this. Mangalarati what time? Oi. Que horas é Mangalarati, por favor? Mangalarati. Usually 5, usually. 15, 4 to 5, usually. Quarter to 4 5. to 5. Usually. But here now, okay, 5 o'clock, okay, no problem. Hello. And morning class also? Morning. After Harikatha, or morning Mangalarati? No. That's it, not. Ok. Então, então, geralmente eu sempre dava 3-4 aulas por dia aqui, né, no Rio, mas dessa vez, por causa da pandemia e tudo mais, vai ser só uma aula por dia. O horário é de 4 às 8, né, da noite. 4 da tarde às 8 da noite. A gente vai 4 horas começar o Kirtan, né, aí depois 5:30 tem o Arati, depois tem a aula até às 8. E tem o Mangalarati também de manhã. O Mangalarati de manhã, a partir das 5 da manhã, o Mangalarati. Mangalamaya Prabhu, he also distributed this thing. If you want, you can take this. Gurudev Diksha, many things over here. Mangalamaya Prabhu fez esses presentes para todos, que é um chaveirinho com a foto de Gurudev e tal, todos podem levar um. Às 5.
Pero programa oficial en la tarde. Tá, então, vamos falar aqui. Vida me ajuda. Vamos ir lá para mim? Sim, sim. Quer alguma coisa para mim? Sim, sim. Teve sua? Quero. Mais duro. Com a sua foto. Eu já tenho esse, já tenho. Eu já tenho You want to show me the poster? Okay, who wants to take the picture? Só um minutinho. Então, eu também tenho um pôster aqui. Todos levem, por favor, o pôster. O Gurudev está distribuindo o pôster de Swaminarayan Goswami Maharaja. Tem a... Sim. Acabou a revista, tá bom? Acabou o chaveiro, Também tem a revista, a última edição da revista Jai Gurudeva. Todos puderem levar, por favor. A revista maravilhosa. Vai falar exatamente sobre o centenário, como adorar o Guru, como sentir saudade do Guru. Com os textos dos nossos acharyas. Por favor, levem a revista, a gente vai distribuir. Lalit Prabhu, tá aí? Ajuda. Quanto tempo? A revista. 10 reais a revista. Quem puder ajudar na contribuição. E também é bom para ajudar na publicação. Esse aqui, ó. Pergunta pra ele. Oi. Dá, vou chamar. Yeah, it's good to see you. Ei, eu quero. É o centenário? Essa revista é sobre o contexto dos acharyas e depois vai sair outra ainda com a glorificação dos devotos, na última semana de janeiro. São 2 edições. Essa aqui é a edição do texto dos versos. Pega. Só pega na mão. A adoração do participante do seminário, ou seja, a questão do... Ok. São textos diferentes. Na outra são as glorificações dos devotos. Vai? Pode, só um minutinho, pode? Vou pegar minha roupa. Oi? Gurudev,